Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos perdoar. Que nós devemos perdoar. E se eu falar para você que é fácil perdoar, estaria mentindo. É muito difícil a gente perdoar. Mas é necessário que nós venhamos perdoar. Porque sem perdão, ninguém verá a Deus. Ah, irmão, você está falando de perdão porque você não sabe o que aconteceu comigo. Você está falando de perdão porque você não sabe o que o irmão fez comigo, o que a irmã fez comigo. Realmente eu não sei. Mas aquele a qual nos chamou para fazer parte do seu rebanho, ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Ele é conhecedor. Ele não quer que nós venhamos no grande dia perder a nossa salvação. E para nós conseguirmos a nossa salvação, nós temos que estar dentro da palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E muitas vezes, irmão, perdoar é um mandamento de Deus. Decida hoje perdoar, independentemente do que aconteceu na sua vida. Aleluia. Decida hoje perdoar. Porque sem perdão, todas essas palavras que Deus me usou para ler, se nós não perdoarmos, no grande dia também Deus não vai nos perdoar. Jesus na cruz do Calvário, antes do Getsêmanis, ele orou a Deus e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele se arrependeu: todavia seja feita a tua vontade. Porque se ele tivesse desistido, nós não teríamos a oportunidade de estar aqui hoje na presença do Senhor. Mas ele foi fiel até o fim, para que nós tivéssemos essa rica oportunidade de alcançar a nossa salvação. Ele deu a sua vida, não foi pelos salvos, foi pelos pecadores. Ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então ele suportou tudo por nós. E muitas vezes nós não queremos suportar nada. Muitas vezes nós falamos assim: eu sou crente, mas meu braço não é. Não existe isso, irmão. A palavra de Deus fala: venha como está. Mas não podemos permanecer como está. Glórias a Deus. Nós temos que ter mudança de vida quando vamos para a presença do Senhor, porque a própria palavra nos garante que quando vamos para a presença de Deus, nova criatura nós somos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu preciso botar um testemunho para vocês diante da minha convenção, porque eu tenho muito trabalho para mim nos caminhos do Senhor. Mas isso tem a ver com a palavra, tem, e vai aumentar a fé de cada irmão nesta noite. Glórias a Deus. Eu costumo falar que Deus é bom em todo tempo, hoje. Mas naquele tempo, eu acredito que Deus fez todo o ser humano com um coração bom. Mas mediante as nossas escolhas, os caminhos errados da vida que a gente toma, os tombos e as rasteiras que a gente toma, isso vai começando a fechar o nosso coração. Isso vai começando a entristecer o nosso coração. E quando a gente tem um coração bom para ajudar o nosso próximo, os nossos amiguinhos começam a aproveitar. Começam a se aproveitar da gente. E eu estou falando isso, eu não estou falando de estranho. Eu estou falando de parente de sangue. E eu comecei a tomar rasteira, comecei a tomar chapéu de um lado, comecei a tomar chapéu de outro. E até que o último me levou as poucas finanças que eu tinha, me deixou sem carro que eu usava para trabalhar, me deixou sem dinheiro e virou as costas para mim. Eu tirei ele do fundo do poço, coloquei ele em terra firme. Quando ele estava em terra firme andando, ele me empurrou no fundo do poço e virou as costas para mim. Pensa no desespero que eu fiquei, sem emprego, sem carro e sem dinheiro, com 4 filhos para cuidar. Rapaz, pensa no homem que ficou violento, ficou violento. A vontade era matar. Falei: vou matar. Eu não era crente, não conhecia a palavra de Deus, nem de crente eu gostava. Mas é desse que Deus fala assim: vou te pegar na curva, filho. Meus amados irmãos, pensa num cara que ficou revoltado. E se a minha mãe não estivesse aqui na época, eu tinha feito loucura, eu tinha feito besteira. E
Deus começou no meio dessa situação, foi quando Deus começou a se apresentar. E eu não queria saber de Deus, falava, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tinha deixado acontecer isso, e começava a fazer uma lista de detalhes. Mas Deus mandou fazer alguma coisa? Não, foi eu que fiz. Foi eu que caí nas armadilhas sozinho. Não pedi direção de Deus. Não pedia direção de Deus para fazer as coisas. Então, quando Deus enviava o seu servo para falar comigo e dizia que tinha palavra, tinha obra na minha vida, eu falava, você está louco. Ah, eu vejo você como pregador da palavra de Deus, e eu dava risada e saía fora. Você está pirado, não está sabendo o que está falando. E eu comecei a evitar a me encontrar com os crentes. E eu vi um crente do lado da calçada, se viesse do meu lado, eu passava para o outro lado, porque ele nem vinha falar comigo. Meu irmão, era assim. E quando vinha falar comigo, não dava certo, só estava encrenca. Porque ele falava no espírito e eu falava na carne. Então não tem como as trevas se dar com a luz. Eu achava que eu estava sempre cheio de razão, senão estava tudo errado, só eu que tinha razão. Sabia de nada. E quando eles falavam para mim que eu era cego, ele já tinha que subir perto de mim para mim cobrir ele na pancada. Estava assim, sabe, sem juízo, sem noção. Hoje eu falo para os irmãos, não era cego, burro e ignorante. Mas eu não entendi a palavra de Deus, querendo se achegar a mim, eu fugindo de Deus. Tem como fugir da presença de Deus? E Deus falava, não, você vem, e eu correndo, e eu fugindo. Deus lá na frente mudou as estratégias. Aí eu fiquei mais bravo ainda. Você não, Deus manda falar, você não quer vir não? Você não vem pelo amor, você vem pela dor. Nossa, aquilo. Aí eu fiquei mais revoltado ainda. Não quero saber desse seu Deus não. Deus é muito vingativo. Se Deus quiser cobrar alguma coisa de mim, ele tem que cobrar de mim, não é da minha família. Deus falou, vou tocar naquele ente da sua família que você mais ama, para saber que eu sou Deus. Nossa, mãe, eu queria brigar. Se eu achasse Deus na minha frente, eu morria logo, porque eu ia para cima. Aquele xarope das ideias. Não quero saber desse seu Deus. Eu começava a fugir. Deus perdeu alguma guerra? Deus nunca perdeu. Glórias a Deus. E nunca perderá. Eu tive que dar uma de Tomé, vir para crer. Esperei Deus tocar. Quando Deus tocou, meu amigo, aí não tem para ninguém. Aí o burro bravo se rendeu, se ajoelhei lá nas pés do Senhor. Já que não tem jeito, Deus ainda trouxe a irmã que nunca tinha me visto. Sabe por que está acontecendo isso? Mentiroso. Não. Você sabe sim, que Deus já mandou tantas pessoas falar com você e você não deu ouvido. E agora Deus tocou. O que é que você vai fazer? E agora? Eu me rendo. Precisava chegar a esse ponto, irmão. Mas a arrogância do coração do ser humano muitas vezes é muito grande. A gente não quer dar ouvido à palavra de Deus. E muitas vezes a gente dá ouvido à voz de Satanás, mas não dá ouvido à voz de Deus. Deus. Porque quando ele estava lá no mundão fazendo um monte de loucura, o inimigo, ele dá asas. Ele fala no seu ouvido. Ele dá o livramento. Deus dá o livramento e o inimigo quer levar vantagem. E ele fala, olha, você é o cara, você fez isso, você fez aquilo, achando que você é alguma coisa. Ele dá asa, quando você menos espera, ele vai lá e toma, ceifa a sua vida. Mas quando Deus tem que trabalhar na nossa vida, Deus sustenta. Deus entra com providência, segura o adversário, não deixa ele vir. E o inimigo fica naquela, perdi mais uma. Mas ele fica incentivando. Meus irmãos, a gente, quando não conhece a palavra, muitas vezes sofremos demais por não dar ouvido à palavra de Deus. Com muito tempo, quando eu fui para os caminhos do Senhor, foi que eu vim saber, era Deus que cuidava de mim. Era Deus que me livrava. Quantos livramentos Deus me deu. E eu tentando fugir. Veio a situação lá na frente. Antes de eu ir para os caminhos do Senhor, eu estava nessa arrogância e dureza de coração. E Deus começava a enviar os seus servos e falava para mim assim, perdoa ele. Nossa, para que falava isso para perdoar ele? Deus, vai falar com ele. Eu queria falar para Deus, Deus, você não viu o que aconteceu? Eu sou um bonzinho, ele que não presta, ele que não vale nada. Se eu vim falar comigo, vai falar com ele. Nossa, eu ficava bravo. Eu não queria saber, não, Deus. Você fala que Deus existe, que Deus é esse que não sabe o que aconteceu. O cara me deixa, me dá uma rasteira, me deixa no fundo do bolso. E eu estou aí passando uma situação terrível.
Agora veio falar para mim perdoar ele, vai falar com ele, Deus. Eu virava as costas e saía igual o dragão voando fogo pelo nariz. Meus amados irmãos, eu passei 10 anos nessa situação. Eu não tinha para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Comprar uma roupa decente, um calçado decente para os filhos, para a esposa, comer aquilo que nós gostaríamos de comer. Deus estava suprindo, mandando maná, o suficiente. E eu achava que era com a força dos meus próprios braços, que eu corria para um lado, corria para o outro, procurando emprego, procurando uma coisa, procurando outra, mas era só o suficiente, só o maná do dia. Quando chegou um belo dia, Deus se cansou de enviar os seus filhos para falar comigo, viu que esse cidadão aí não tem jeito não. Mandou o Espírito Santo de Deus falar comigo. Eu estava lá rezando, sentado lá no meu, deitado, ajoelhado lá no meu quarto, rezando, eu era católico. E eu estou lá rezando, aí o Espírito Santo chegou falando no meu ouvido: ei, perdoa aí. A gente pode até dizer que Deus não existe, mas quando Deus se apresenta, você sabe quem está falando com você. E quando falou perdoa aí, eu falei: ah, não, Senhor, ele não. Olha o que ele fez comigo. Olha, coração cheio de mágoa. Coração cheio de mágoa é problema, meu irmão. É problema. Mas o Espírito Santo de Deus não tem muita conversa para nos convencer. Falou simplesmente: foi, até aqui eu te ajudei. Não tem sobrado para fazer aquilo que você gostaria de fazer, mas não tem faltado. Aí eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, analisei os pós e os contras. Aí veio a terceira palavra, porque quando falava para me perdoar ele, eu falava uma palavra feia. Se ele depender de ir para o céu, com o meu perdão, vai eu e ir para aquele lugar, mas eu não perdoo. A arrogância estava demais, eu estava muito revoltado. E se eu tivesse morrido naquele tempo, eu tinha ido direto para o inferno de malicuia, na primeira. Mas Deus é conhecedor dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Glória a Deus. Deus não desiste dos seus. E ali o Espírito Santo falou: vale a pena você perder a sua salvação por causa disso? Eu parei, pensei, falei: Senhor, eu achava que eu estava sobrevivendo com a minha luta, a batalha do dia a dia, a minha correria para não deixar faltar. Mas era o Senhor que estava cuidando de mim, era o Senhor que estava suprindo as minhas necessidades. Parei, analisei os pós e os contras. Falei: ah, Senhor, se até aqui o Senhor me ajudou, não tem deixado faltar, realmente não tem sobrado para fazer aquilo que eu gostaria, mas o Senhor tem suprido, sem eu precisar daquilo lá que me levaram. Realmente não vale a pena eu perder minha salvação por causa disso. Agradeci, encerrei minha oração, levantei e falei para a esposa: arruma as crianças, vamos lá na casa do meu irmão. Era o irmão de sangue. Vamos lá na casa do meu irmão. O que você vai fazer? Porque até ali, né, se vacilasse, a intenção era. Aí eu falei para ela assim: vou lá perdoar ele. Deus falou comigo. Você vai perdoar ele? Pô, Deus falou comigo. Vamos lá, vou perdoar ele. Arrumou as crianças rapidinho, coloquei dentro da pirulinha velha, a gente se mandando lá para a Zona Norte, lá do outro lado. Quando cheguei lá, toquei a campainha na casa do meu irmão, ele abriu a porta assim no meio do quintal, que ele pôs assim a cabeça, viu no portão, recuou. Só levantei a mão para ele: pode sair, eu vim em paz. Ele viu eu com a esposa e 4 crianças, pensou: não vai me matar, que ele trouxe a família inteira, né? Aí ele saiu. Entrei na casa dele e falei: olha, Deus mandou vir te perdoar. A partir de hoje, se quiser frequentar a minha casa, pode voltar, pode ir lá, que será bem-vindo. Passado é passado. Porque a palavra de Deus fala, meus queridos irmãos, que o perdão não tem que sair da boca, tem que sair do coração. E eu só toco nesse assunto para contar testemunho, para agradecer a fé dos irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. E a partir daquele dia, Deus abriu as portas de emprego para mim. Abriu-se as portas de prosperidade. Nunca mais precisei de nada Deus não deixou faltar mais nada. Deus supre tudo até hoje. Tenho tudo, não me falta nada. E o mais importante, a presença de Deus. Glórias a Deus. É isso que Deus quer para nossas vidas. E quando se fala de perdão, Deus não vai contra a palavra dele. Ah, meu irmão, mas eu estou passando por essa dificuldade. O irmão fez isso comigo. Você não sabe. Pode ser o seu problema hoje.
eu não sei se você foi abusado, eu não sei se você foi, alguém deu uma rasteira em você, se alguém levou suas finanças, eu não sei se alguém se levantou com calúnia, mas nós não podemos esquecer que nós temos um advogado justo e fiel. Ele é o que defende a nossa causa. Aleluia. É Ele. Porque quando se levanta, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que nesse mundo tereis de aflição, mas tenha de bom ânimo. E quando vem os problemas, não é para nos matar, é para nos fortalecer. Aleluia. Glórias a Deus, como já foi dito aqui nesta noite. Mas nós temos que fazer o quê? Correr os pés do Senhor. Porque não tem como Deus operar milagre e maravilha no coração de uma outra pessoa, se quando, às vezes, a pessoa não é conhecedora da palavra, se levanta contra a nossa vida, e nós queremos pular no pescoço. Ah, é assim, irmão? Ah, irmão, é assim que você está falando? Está levantando calúnia, falando isso, falando aquilo da minha vida? Tudo mentira, enviada, não sei do que, lá, e a vontade é pular no pescoço. Mas quando a gente lembra da palavra de Deus e fala, Senhor, que a palavra de Deus vai nos falar que não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Verdade. E sim contra as potestades, o que está agindo na vida daquela outra pessoa. Meus queridos irmãos, pode crer, e quando você vai clamar nos pés do Senhor e pedir, apresentar a vida daquela pessoa que se levantou contra a sua vida, e pedir para que Deus venha ter misericórdia, venha libertar ele, e que venha ter misericórdia da sua vida, venha lhe libertar também. Então Deus entra com providência. Não é porque a gente merecemos alguma coisa que a palavra de Deus fala que nós não merecemos nada. Ele vela pela sua palavra. Glórias a Deus. Igreja, eu pergunto para a igreja, não precisa responder para mim. Por que precisamos perdoar? Para ser perdoado. Por que precisamos perdoar? Porque nós precisamos perdoar. São mandamentos de Deus para nossas vidas. E todos os mandamentos de Deus é para nós cumprir. Para nós cumprir. Porque, como foi lido, se você não perdoar os pecados daqueles que vos ofendem, no grande dia também eu não lhe perdoarei. E às vezes nós queremos ser juízo. Muitas vezes nós queremos acusar. Deus não nos chamou a mim nem a você para ser juiz, nem advogado, nem acusador. Deus nos chamou para ser orador do Senhor. Glórias a Deus, para nós crer na palavra dele e orarmos a ele, estar na presença dele, estar pedindo a misericórdia do Senhor todo santo dia, porque nós falhamos, nós pecamos todo santo dia, mas a misericórdia de Deus nos alcança, nos aprende de uma tal maneira que a gente consegue perdoar, consegue prosseguir orando e prosseguindo nos caminhos do Senhor. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui porque senão eu acabo esquecendo. Depois que passa do 18, meu irmão, o negócio fica fácil não. Perdoar é uma decisão. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem a queixa com algum irmão, com alguma irmã, decida hoje perdoar. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Eu não senti de Deus para perdoar. É forte. Não espere sentir de Deus para perdoar. Aleluia. Porque se você for esperar sentir de Deus, dificilmente você vai conseguir concluir, você vai conseguir perdoar alguém. Não espere sentir, tome essa decisão hoje. Aleluia. Decida-se em perdoar. Glórias a Deus.